A Vamos, cervical vai. de todos está piorando pelo uso de celular, má postura, então. As pessoas ficam em forma de C. Tens tido experiência de dor cervical por causa disso? Eu vejo mais por monitores, na verdade, do que por Uhum. celular. E principalmente as pessoas que usam óculos bifocais. Então, a pessoa usa o monitor muito perto, né, dos olhos e fica olhando desta maneira. E isso É. força muito, então, a região da musculatura, a região da coluna cervical. E também acontece naquelas pessoas que têm a TV no quarto, né? O pessoal vai Ah, dormir sim. de noite e fica vendo filme até altas horas, É, numa posição é. completamente forçada da cervical. Não tem dúvida. E claro que o celular você vai ver, e há estudos que mostram que se você passa o dia assim, você aumenta pelo menos em 85% a carga nos discos, né, anteriores, e a gente passa o dia assim, e isso sem dúvida é um problema. Com relação, agora vou tomar pancada, mas um hábito nosso é usar cadeira sempre. Isso pode ser um problema também. Vocês têm que se lembrar, ou eu vou contar para vocês, que já foram feitos estudos que medem a pressão dentro dos discos intervertebrais, que eu mostrei ali, que o professor Von Millen citou. A posição em que o disco menos tem pressão é com a pessoa deitada, a segunda pressão maior é com a pessoa de pé, e a terceira é com a pessoa sentada. Então, o motivo de comprimir é também dado por passar os dias sentado. Há profissões que se relacionam a isso. Os motoristas, por exemplo, passam e têm mais a trepidação, é uma possibilidade também de dor. Quero lembrar que a herniação discal, que já foi citada pelo professor, é uma doença tipicamente de pessoas jovens, pois é, dos 20 aos 50, e em geral está associado com esse fenômeno de desidratação e muitas vezes com uma postura assim, mas uma postura ao levantar objetos. Movimentos de flexão e torção fazem com que haja uma ruptura num ponto crítico do disco, por onde daí hernia, né? Sai a hérnia, aquela estrutura que está no lugar onde não deveria estar, né? Por exemplo, hérnia de hiato, hérnia de disco, hérnia inguinal, são exemplos disso, né? E daí existe a compressão com a dor que o professor já citou. E assim, André, as pessoas. existe um recurso aqui, desculpe te interromper, mas para não Claro. esquecer, porque é muito importante. Sabes qual é Estás aí numa cidade moveleira, né? Sim. Exporta e tudo. Bom, eu vou te dizer que aqui o móvel que mais vende hoje em dia provavelmente seja escrivaninhas. Não é Hum, porque o povo está fazendo live e trabalhando de casa. São escrivaninhas para se usar sem cadeiras, sem poltronas, é, é, onde a pessoa trabalha em pé. Elas vêm ou com é. motorzinho, que a gente aperta um Sim. botão e sobe ou desce a altura que a pessoa quer, ou Uhum. então se faz isso com uma manivela. Uhum. E o pessoal em vários escritórios hoje em dia não tem mais, portanto, a possibilidade de sentar para trabalhar. Tem que É isso. trabalhar de pé, se mexendo. Inclusive, a impressora no escritório, isso antes da pandemia, ficava lá no outro lado do corredor. Obrigava a pessoa, se quiser imprimir, vai buscar lá, vai se mexer, vai caminhar. É. Não fica a pessoa So, ali na mesa, sentado, é. fazendo tudo a partir da sua poltrona. Sem dúvida. Nós somos seres feitos para o movimento. E existem algumas coisas que a gente deve citar, já que a gente está falando sobre lombalgia, eu vou depois falar alguma outra coisa sobre artrose. A coluna, vocês pasmem, ela é generosa conosco, né, no sentido de que, à medida que os anos vão passando, a coluna vai enrijecendo e as dores costumam melhorar e não piorar. Aquilo de que, eu estou com 30 anos assim, aos 50 vou estar numa cadeira de rodas, não costuma acontecer naturalmente, a menos que tenham feito muitas cirurgias na coluna, né, de modo inadvertido. Eu não estou culpando ninguém, eu só estou dizendo que a gente tem que ter atenção, a cirurgia bem indicada funciona muito bem. Ponto. E digo que as pessoas não entrem numa histeria operatória de que só precisa de cirurgia, não. A osteopatia é uma alternativa? É uma alternativa em alguns casos, não sempre. Quiropraxia é uma alternativa? Em casos agudos se mostrou. Em casos crônicos menos, estou falando de evidência, medicina baseada em evidência, né? Mostrou que nem sempre. O que ajuda? Manter peso, atividade física,
Quando existe uma crise de dor, ela tem que ser bem manejada. Não precisa ficar em repouso absoluto, fica em repouso relativo. Quem puder caminhar, caminhe, mas não fique o tempo todo sentado, porque aumenta a compressão discal, como eu já citei para vocês, né? A cadeira, aí vem aquela questão dos hábitos de vida, eu uso direto cadeira. O professor Romildo provavelmente também sim, porque a gente vem dessa cultura. Lembrando que pode ser útil, e é sem dúvida útil, fazer os alongamentos. Vocês vejam como é que uma criança chega no chão, ela chega agachada com os joelhinhos para cima, dobradinhos. Em algum momento da nossa existência a gente perde isso. Toda essa cadeia de polias a gente encurta usando cadeiras e outros objetos de mobiliário. Elas são muito úteis, mas elas também têm que ser, você tem que considerar isso no dia a dia. Yoga é uma alternativa, pilates é uma alternativa, natação eu sou fã, é o que eu faço, aliás, natação. E vocês lembrem-se, nós somos feitos para o movimento. Mesmo caso da artrose de joelho. Eu já expliquei acho que na outra live. Os joelhos, se você cortar os ligamentos, os ossos se separam, ele não tem uma estabilidade intrínseca. Ter força muscular é absolutamente crítico. Então, o exercício moderado, me fizeram uma pergunta antes, né? De Jamelo, sim, é recomendável, pasmem, em artrose de joelho. Sob orientação do fisioterapeuta, com crise de dor você tem que tratar. Há alternativas boas. Eu gosto de onda de choque, que em alguns casos adianta para tendinopatia. Há outras formas de manejo, laser de alta intensidade, a fisioterapia convencional. Depois que essa junta desinflama, o trabalho muscular é essencial.